leitura corporal. A história mais fascinante, mais impactante. Na verdade, nós que temos trabalhado com comunicação oratória, dentro de vários aspectos, um deles, leitura corporal, e hoje eu vou apresentar aqui que, para mim, sim, é uma história, um caso verídico de comunicação não verbal dentro do esporte. Então, nós temos aqui, no final da década de 80, um jogador, antes dos 22 anos, ele fez história dentro do esporte tênis. Boris Becker, um alemão. E, contrapartida, nós tivemos um outro jogador, esplêndido também, que foi André Agassi. E a história dos dois, dentro do esporte e também da comunicação, principalmente da comunicação não verbal, é, sim, uma das histórias mais impactantes sobre este assunto. Na realidade, André Agassi era um talento, né? Mas tinha no seu caminho um outro talento. E nos primeiros 3 encontros, André Agassi teve 3 derrotas. E ele percebeu, contra Boris Becker, ele percebeu que se ele continuasse desta maneira, agindo daquele jeito, ele não teria sucesso na sua carreira. E aí, ele começa a estudar o seu oponente maior. Como é que ele iria alcançar a vitória, sendo que uma marca, um traço marcante de Boris Becker era o saque. Então, ele dava um saque, né, que é também chamado de serviço, tão forte, tão impactante, que dificilmente qualquer outro jogador de alto nível podia receber, ou nós chamamos aí também, que eles chamam de quebrar o serviço. Então, vamos lá? A grande dificuldade de André Agassi era receber os saques. Ele precisava aprender isso. Como é que eu vou receber esses saques? Porque quando o Boris Becker sacava, depois da ação, depois do saque, era indefensável. Então, André Agassi tinha que estabelecer uma estratégia para descobrir o que Boris Becker iria fazer, como ele iria sacar, antes mesmo do saque. Então, vamos lá. Olha que coisa interessante que nós vamos bater um papo sobre isso. A intenção teria que ser descoberta antes da ação, pois depois que Boris Becker sacava, era indefensável. Então, vamos lá. Antes da ação, como ele iria agir, como ele iria sacar, André Agassi teria que descobrir isto aí. Então, vamos lá? André Agassi deveria descobrir a intenção antes da ação, pois depois da ação ter sido iniciada, não dava para fazer mais nada. Então, o que nós vamos falar aqui é isso que é importante. Leitura da mente. Olha que coisa interessante. André Agassi, o americano, teria que descobrir o que se passava na mente do Boris Becker antes mesmo dele sacar. Então, vamos ver. O que se passa na mente é anterior à ação. E aqui nós temos uma história marcante sobre leitura mental, leitura da mente. Mais do que a leitura do corpo, era sim a leitura da mente. Tudo bem? Professor Calazans, para mim sempre um grande prazer tê-los a bordo. E aí, antes de nós falarmos da leitura corporal, leitura da mente, preditividade, intenção, ação, deixa eu explicar uma coisa muito importante que se refere ao tempo de resposta que está ligado a esse assunto. Na década de 90, eu vi alguns jogadores dando entrevistas sobre como marcar Pelé.
E alguns deles falaram uma coisa muito interessante. Eles não usaram esse termo, né, mas a neurociência, trabalhando de uma forma mais ampla e profunda, deixa bem claro que nós chamamos de tempo de resposta. Então, muitos marcadores falavam que quando confrontava com Pelé no campo de futebol, havia um momento que eles sabiam o que Pelé ia fazer. Por exemplo, Pelé sinalizava com o corpo que ia fazer um drible para a esquerda. E eles conseguiam, concomitantemente, perceber que o drible seria para a esquerda. Mas só que o momento da ação entre Pelé e eles era muito mais rápido. Então, eles conseguiam identificar o sentido, o lado do drible, mas eles não conseguiam corresponder. Então, o tempo de resposta era insuficiente para evitar o drible. Então, vamos lá, que o Pelé, com o corpo, sinalizava como seria o drible. É claro que nós estamos falando de alguns jogadores, marcadores excepcionais, porque um jogador médio talvez nem isso iria perceber. Então, alguns percebiam, opa, Pelé vai driblar para a esquerda ou para a direita ou vai avançar de uma determinada maneira. Mas quando ele responder, Pelé já havia passado. Então, esse tempo de resposta entre o que eles interpretavam e a ação era insuficiente para impedir o drible de Pelé. Da mesma coisa, no 100 metros raso, uma vez eu acompanhei um treinamento de alguns atletas. Interessante que nesse treinamento não era de corrida, era um treinamento só de tiro. O treinador dava o tiro e eles faziam ali a reação. E eu perguntei ele, treinador, que treinamento é esse? Ele falou, isso aqui é um treinamento de tempo de resposta. Muitas vezes a corrida é decidida aqui, entre o tempo que a pessoa ouve o tiro e o que ela reage. Tá? Então, na verdade, é uma ligação direta entre o que se passa na mente, a intenção e ação. Isto que é importante. Na realidade, André Agassi teria que descobrir o que estava passando na cabeça, não era o corpo que ele iria ler. Ele iria ler a intenção. O que é que estava passando na mente de Boris Becker. Então, o ponto de partida é tempo de resposta. E aí, olha que coisa interessante. Ele chegou à conclusão, vamos repetir, que depois da sacada, ele não iria conseguir fazer a defesa. Era muito difícil, o saque era muito potente. Aqui já é ação. Boris Becker já tinha sacado. Esse momento aqui já André Agassi já teria perdido aí um bom momento. Então, o que é que acontecia? Então, esse movimento aqui é que André Agassi chamou de rock, né? Rock é virar, girar. Então, ele tinha que descobrir qual era a intenção de Boris Becker antes dele sacar, antes dele dar o rock. Então, vamos lá. Tempo de resposta. O que André Agassi devia fazer? Descobrir o que Boris ia fazer antes de fazer. Repito, depois não teria como se defender. Então, ele tinha que antecipar-se ao movimento. André Agassi teria que antecipar-se ao movimento. Repito, depois que Boris Becker tivesse sacado, indefensável, era esse grande problema. Ele perdeu os 3 primeiros confrontos porque não conseguia fazer a defesa. Ele não poderia reagir. Ele teria que agir. Essa é a grande diferença. Então, ele teria que ler a mente. Vamos lá? Onde é que Boris Becker vai sacar? No corpo, que era nele, no centro da quadra, ou ia fazer um saque aberto nas extremidades? Ele teria que descobrir antes da sacada, pois depois da sacada era tão potente que se fosse para os lados,
ele não teria condições de sacar, ou até mesmo se o saque fosse um saque no corpo que viesse central, que viesse para cima dele. Então, ele teria que ler a mente. Boris Becker vai sacar. Vai, não é sacou. Não é sacou no corpo, no centro, nas extremidades. Vai sacar onde? Aonde ele vai sacar? Vai sacar nas extremidades antes dele sacar. Para eu, né, para eu interpretar, eu tenho que fazer a leitura da mente. Tá? A ação, ela é precedida pela intenção. Intenção é aquilo que está na mente. Tá? Ler a mente por intermédio dos movimentos do corpo. Aí, André Agassi, depois dos 3 primeiros confrontos e as 3 primeiras derrotas, ele fala, parou, eu preciso estudar Boris Becker. Se continuar assim, nos primeiros 3 confrontos, 100% de derrota, ele não teria grandes vitórias. Então, eu vou ter que ler a mente por intermédio do movimento do corpo. Então, eu vou precisar descobrir a intenção de Boris Becker por intermédio do movimento, a expressão do corpo, podendo ser leitura facial, corporal e assim por diante. Como e quando o corpo vai agir é processado anteriormente na mente. Então, vamos lá. Isso que é interessante. André Agassi, o americano, precisava descobrir como e quando ele iria agir. E isto é processado na mente. Então, enfatizando que eu não gosto daquela expressão, tenho falado várias vezes, que na realidade não lemos corpo. Essa expressão que eu até uso para explicar melhor, leitura corporal, na realidade não é leitura corporal, é leitura da mente. Eu vou ler o que está se passando na mente por intermédio do movimento do corpo, podendo ser até mesmo uma leitura facial. Análise do movimento corporal. Então, eu vou fazer uma análise. E aí, a pergunta que nós vamos fazer é o seguinte: será que Boris Becker sinalizava corporalmente o que iria fazer? Será que ele sinalizava corporalmente o que estava passando na mente dele? Será que ele sinalizava corporalmente qual é ou quais eram as suas intenções? E aí, vamos lá. Na verdade, ele dava 3 tipos de saque, que era o saque, um dos tipos, no corpo, que era no centro da quadra, ou onde estava o jogador, no meio da quadra, ou um saque aberto, que seria nas extremidades. Então, vamos lá. Ele teria que descobrir isto antes. Depois que era sacado, não teria como se defender. E aí, né, ele faz um estudo muito interessante, e aí que eu acho importantíssimo. Ele descobre, fazendo uma análise dos vídeos, que todas as vezes que Boris Becker iria sacar nas extremidades, ele colocava a língua no canto da boca. E todas as vezes que ele ia sacar no centro, ele colocava a língua no centro da boca. Ele percebeu isso. Então, sem intenção, inconscientemente, Boris Becker codificava corporalmente o que estava passando na sua mente. Qual era a sua intenção? Lembrando que esse movimento, essa leitura corporal, esse código, na realidade, de Boris Becker, era algo que acontecia inconscientemente. Fazendo um estudo, André Agassi descobriu isso. Puxa, como é que ele vai sacar? Quando e como ele vai sacar? Então, ele estabeleceu um código, Boris Becker codificou. Ele mostrou corporalmente qual era a sua intenção. Então, ação precedida da intenção. Intenção é aquilo que está na mente. E ele, por intermédio, André Agassi, por intermédio de uma leitura corporal, ele não leu o corpo, ele leu
a mente. Então, o corpo sinalizava o que estava na mente de Boris Becker. E, sendo assim, a partir deste momento, olha que coisa interessante, hein? André Agassi não mais reagia, ele agia antes da ação do seu oponente. Para mim, é uma história fenomenal sobre comunicação, isso aqui é comunicação, tá? Mas é uma comunicação ampla, profunda, de tal maneira que nós possamos entender que esse fenômeno aqui está ligado à leitura da mente, tá? E lembrando, tá? Olha aqui, ele sacando. Antes dele sacar, a língua sinalizava o que passava na mente. Ele estava falando corporalmente para André Agassi. André Agassi, eu vou sacar nas extremidades. André Agassi, eu vou sacar no centro. O meu saque é potente. Meu saque é indefensável. Se você não descobrir antes de eu sacar, você não conseguirá quebrar o meu serviço. Se você não conseguir ler a minha mente, se você não conseguir descobrir qual é a minha intenção, você não vai conseguir reagir, ok? E era nesse momento, vou repetir que é importante, do rock, tá? Aqui ele morde a língua. E outro dia alguém perguntava, pô, professor Calazans, mas é muito difícil uma pessoa, num jogo, fazer essa leitura. Não seria imperceptível esse sinal? Daí a orientação de nós treinarmos. Claro que André Agassi não seria um campeão, um relevante jogador, se ele não superasse vários requisitos, várias orientações. Não, ele era um homem acima da média, não era medíocre. Medíocre é o que está na média, ele estava muito acima da média. Então, as pessoas que estão acima da média na comunicação, ela consegue ler a mente, consegue descobrir a intenção que precede a ação. Ele não foi um campeão à toa. Daí por diante, 10 vitórias nos 11 seguintes duelos. A partir dessa leitura, a partir dessa leitura, desse estudo, dessa análise, ele ganhou 10 vitórias seguintes a partir desse episódio. Mostrando que, nesse caso, o treinamento, o aspecto físico eram importantes, mas essa análise da comunicação foi que superou. 10-4. Então, de 3-0, nos duelos seguintes, o placar final era 10-4 para André Agassi. Ler a mente por intermédio dos movimentos do corpo. Então, não é leitura, repito, não é leitura corporal, é leitura da mente, leitura mental. Eu vou ler a mente, o que está passando na mente, por intermédio dos movimentos do corpo, braços, pernas e até mesmo expressões faciais. E Brock, ó, que ele não sacou ainda, ele está se preparando para sacar e já codificou. Olha, na minha mente, estou mostrando que vou sacar em determinado ponto. Antecipe-se a isso, porque depois que eu sacar, você não conseguirá reagir. Parece, olha que coisa interessante, parece que esse cara está lendo a minha mente. Essa frase aqui foi fenomenal. Naqueles embates, naqueles duelos que Boris perdeu para André Agassi, ele chegou na sua casa e falou para sua esposa, eu não sei o que acontece, eu não sei o que está acontecendo. Ele usa essas palavras. Parece que André Agassi, esse cara, está lendo a minha mente. E realmente era exatamente isso que estava acontecendo. Ele percebeu que André Agassi antecipava-se a jogada, ele programava, intencionava uma determinada jogada e a Agassi interpretava e agia antes de reagir. Ele ficou inculcado com isso
e falou, parece que ele estava lendo a minha mente. Parece não. Isso não era magia, não parece, não parecia. Ele estava lendo a mente. Isto não era uma magia, era neurociências. Claro que Boris, a gente assiste ali a entrevista com André Agassi, ele em nenhum momento fala sobre neurociência, ele fala de todos esses aspectos que são neurociência. Como e quando o corpo vai agir? Agir é processado anteriormente na mente. Agir é diferente de reagir. E aí eu dou uma dica, né? Eu que tive a oportunidade de trabalhar com segurança pública e também segurança privada, eu sempre falo que os agentes de segurança, eles devem agir no sentido de agir e não reagir, né? Agentes de segurança são agentes de segurança e não reagentes de segurança. Em situação de segurança pública ou segurança privada, existem certas situações que ficam bem claras quando determinadas pessoas vão reagir, lutar, partir para a agressão. Então, punhos cerrados. Quando uma pessoa está em discussão e na iminência de partir para a agressão física, quando ela cerra os punhos, a agressão é iminente. Então, o pessoal, os especialistas em agentes, têm que agir antes. Quando a pessoa intenciona a agir, ela começa, antes mesmo de cerrar os punhos, ela dá outros sinais. Ajeitar o cinto. Então, o camarada fez isso aqui, de pé, ou às vezes sentado, e esse movimento é iminência de uma agressão. Pés afastados, então, eu estou conversando com o oponente que está agressivo, quando ele coloca um pé para atrás do outro, é uma posição de se preparar para avançar. Esses sinais que eu estou falando aqui são sinais que antecedem uma agressão. Nesses casos, o agente de segurança pública ele pode quebrar esses sinais, há como, né, quebrar esses sinais, suavizar esses sinais ou eliminar a possível agressão, ou quando a pessoa colocar o pé para trás, ele já agir, pois muitas vezes ele não terá mais condições de reagir. Lembra? André Agassi, ele tornou-se incompetente para reagir. Então, ele tomou a posição de agir primeiro. Eu vou agir para não reagir. Segurança pública ou agentes especialistas em segurança pública, ele precisa também conhecer alguns sinais que representam a intenção do seu interlocutor. Agentes não são reagentes. Descobrir a intenção antes da ação. Esse é o ponto principal. Descobrir a intenção antes da ação. Eu estava num encontro uma vez muito interessante, participando de uma reunião com diretores e gerentes de uma determinada instituição. E um determinado gerente, sentindo-se ofendido pela colocação de um dos diretores, ele fez menção de agredi-lo, ofendê-lo verbalmente. Quando ele se posicionou para abrir a sua boquinha, um outro diretor percebeu que ele iria fazer uma ofensa e interferiu, impediu. Falou, camarada, opa. Depois eu conversei com os dois e o gerente queria agredir o diretor, falou, ainda bem que fulano de tal interferiu, pois eu ia ficar muito prejudicado nas minhas colocações. Depois eu conversei com o diretor, como é que você percebeu? Ele falou, eu percebi. Na realidade, ele não soube explicar, que nós já conversamos várias vezes, né? Muitas vezes nós não sabemos explicar,
mas conseguimos interpretar. Então, esse diretor conseguiu interpretar pela expressão facial que aquele gerente ficou ofendido e que ele iria revidar a ofensa. E ele agiu de tal maneira que conseguiu impedir. Então, temos aí um exemplo de comunicação não verbal. Na verdade, esse diretor leu a mente do gerente e percebeu a intenção e impediu que a ação dele fosse cometida. Então, leu a intenção, leu a mente, intenção antes da ação. Caminhando para o final, uma vez conversando com uma determinada pessoa, um senhor, e ele falou: professor Calazans, eu não sei porquê, do nada, a minha esposa, de um dia para o outro, pediu o divórcio e foi irrevogável, irreversível, ele não conseguiu reverter a situação e o casamento terminou. E a expressão dele foi: do nada, da noite para o dia. Aí eu faço a seguinte pergunta: será que foi do nada? Sem entrar em detalhes no que aconteceu entre os dois, ele não pôde ler a intenção. Será que ela não deu sinais verbais ou não verbais, faciais, corporais? Quando ele se surpreendeu com a ação, que foi o divórcio. A pergunta é: ele não conseguiu, por intermédio de sinais, interpretar a intenção de sua esposa e até mesmo anteriormente a ação reverter ou mudar a intenção dela? Fica aí uma pergunta muito interessante. Okay. Comunicação não verbal. Este é o nosso bate-papo. Eu deixei aqui, tá? Comunicação não verbal. Eu tenho um outro vídeo muito interessante, que são as janelas, tá? Janelas, melhor, os olhos, a janela da alma. Tá? Muitas vezes, as pessoas, por intermédio do olho, por intermédio do olhar, expressão facial, ela codifica, dá um código para a sua intenção. Será que você consegue fazer isto? Não lê o corpo, lê a intenção, lê a mente por intermédio do corpo. Tá bom? Caminhamos para o final do nosso bate-papo. Comunicação não verbal. Na verdade, leitura da mente. E aí eu gostaria que você visse um vídeo que eu tenho. Eu vou até deixar o link aqui sobre a diferença em reatividade, proatividade e preditividade. Aquele que lê a mente, ele não é reativo. Ele consegue se antecipar à ação. E nós falamos que o que lê a mente, ele tem a característica não de ser proativo, mas de ser preditivo. E a diferença entre esses três tópicos é importante que você entenda. Eu não vou esclarecer, não vou explicar aqui a diferença entre esses três tópicos, mas o vídeo, na verdade, o link vai ficar aqui para que você conheça. Mas só lembrar que na comunicação, em geral, nós precisamos ler a intenção. Nós precisamos ser preditivo. Não reativo e nem proativo. Preditivo, esse é o ponto fundamental. André Agassi foi excepcional, porque não era reativo. Ele foi preditivo. Comunicação corporal. Na realidade, a comunicação corporal antecede a comunicação verbal. Então, o corpo, no caso do meet, daquele encontro, o corpo daquele gerente sinalizou o que ele iria falar. Então, o corpo, a comunicação corporal, ela antecede a comunicação verbal. Ok?
Fica aí o nosso QR Code para você fazer parte do grupo do professor Calazans. Vou deixar também um link aqui na descrição. Se você quiser fazer contato com o professor Calazans, tem aí o nosso telefone, que é o Zap, 98-693-6733, e também o nosso e-mail, calazans.daniel@gmail.com. Fica o nosso site para que você conheça os nossos cursos, ali são explicados de forma mais profunda. E o nosso canal do YouTube, onde nós temos vários outros vídeos sobre este tema, tá ok? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.